Bom, turma, aí dando sequência aqui, duas questões referentes à adição e subtração de polinômio. A questão 16 diz: efetue no caderno as condições, aliás, as adições e subtrações de monômios semelhantes. Então, um monômio semelhante você vai somar ou subtrair. E na 17, sendo A igual a x ao quadrado mais 1 e B menos 2x ao quadrado mais x mais 2, determine no caderno o valor de A mais B e o valor de A menos B. Esse B menos A aqui pode deixar de lado, faça só A e B mesmo, certo? Vamos continuar agora com multiplicação de polinômios. Bom, vamos aí à multiplicação de polinômios, onde diz o seguinte: dados dois monômios semelhantes ou não, podemos sempre obter um novo monômio pela multiplicação deles. Para isso, usamos algumas propriedades da multiplicação e da potenciação. Vejamos este exemplo. Então, nós temos aqui dois monômios. Um é 9x ao quadrado multiplicado por 5x ao cubo. Então, eles não são semelhantes, esses dois monômios aqui, certo? Então, o que é que eu devo fazer? Primeiro, eu tenho que observar o jogo de sinal. O 9 aqui está positivo e o 5 está positivo. Então, vai dar positivo. Por isso, é até bom lembrar o seguinte, ó, quando vocês estiverem realizando uma multiplicação ou uma divisão, multiplicação ou divisão, o jogo de sinal, sempre lembre que é o seguinte, ó, se for mais vezes mais, o resultado é mais, é positivo, tanto na multiplicação como na divisão. Se for mais vezes menos, o resultado é negativo. Se for menos vezes mais, resultado negativo. E se for menos vezes menos, o resultado será positivo, certo? Então, lembre-se que na multiplicação e na divisão, sinais iguais, repete, o sinal é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Ou seja, é uma coisa bem simples de entender. Vamos fazer de conta aqui que o sinal de mais representa lucro positivo e o sinal de menos representa despesa, dívida, prejuízo, né? Ó, o sinal de mais é lucro, né? Vantagem, é positivo. O sinal de menos é despesa, é negativo, é prejuízo. Então, veja bem, se eu estou aumentando o sinal de mais, aumentando os meus lucros, ó, isso aqui é lucro, positivo. Se eu estou aumentando os meus lucros, isso é bom, é positivo. Se eu estou aumentando as minhas despesas, ó, os meus prejuízos, isso é ruim, é negativo. Se eu estou diminuindo, ó, sinal de menos, diminuindo os meus lucros, isso é muito ruim também, é negativo. Ó. Se eu estou diminuindo meu lucro, isso é ruim, é negativo. Agora, se eu estou diminuindo minhas despesas, isso é bom, isso é positivo. Estou diminuindo meus prejuízos, isso é bom, positivo. Então é fácil de você entender esse jogo de sinal. Não esqueça dessa observação que eu fiz aí. Então aqui, você observando o sinal, agora vamos para os coeficientes. Você multiplica logo os coeficientes. Ó. 9 vezes 5. 9 vezes 5 é 45, certo? Agora você multiplica a parte literal. X ao quadrado vezes x ao cubo, nós aprendemos já uma regrinha que multiplicação de potência de mesma base, ó, soma, repete a base, ó, a base é x e aqui a base é x. Quando eu estou multiplicando potência de mesma base, eu conservo a base, ó, conservo a base e somo os expoentes, ou seja, 2 mais 3. E 2 mais 3 é 5. Então dá 45x à quinta. Observe mais alguns exemplos. Vamos ver aqui, ó, 3A vezes menos 4B. Então,
aqui o sinal já é trocado. Aqui é mais, aqui é menos. Então, mais vezes menos, resultado dá negativo. 3 vezes 4, 12. A vezes B, AB. Não tem o que fazer mais do que isso. A vezes B é AB. Então, 3A vezes 4B é 12AB. Aqui os dois são positivos, então o resultado será positivo. 5 vezes 3, 15. X vezes x, olha a regrinha, repete a base, ó, base x, conserva a base, somos a expoente. 1, aqui ó, 1 mais 1, 2. Né? E nesse outro exemplo, aqui eu tenho, o coeficiente aqui é menos 1, não precisa botar o 1, só se quiser. Ó. Ele está negativo. Então, menos vezes mais, o resultado será menos. Sinais trocados, ó, resultado negativo. 1 vezes 2, 2. E aqui, A ao quadrado vezes A, cuidado, ó, o A aqui ele é semelhante ao A. Então, o A tem a expoente 2 e esse A tem a expoente 1. Conserva a base A e somos a expoente. Ó. 2 mais 1, 3. Então, vai ser A ao cubo vezes B. Ó. A ao quadrado vezes AB dá A ao cubo vezes B. Somei os expoentes do A e o B ficou multiplicado sozinho mesmo. No caso aqui, ó, positivo, positivo. O resultado será positivo. 3/4 vezes 1/2 vai dar o quê? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Bem simples isso. Agora, os coeficientes, aliás, a parte literal, x e x. Ó. Então, se a parte literal é igual, quando a base é igual, a gente conserva essa base, ó, repete ela e somos a expoente. 4 mais 2, 6. Somente quando eu estou multiplicando. Então, aqui é negativo e aqui é negativo. Ó. Sinais iguais, o resultado é positivo. Né? Então, aqui é 1 e aqui é 7. 1 vezes 7, 7. X elevado a 1 vezes x elevado a 2, conserva a base x e somos a expoente. Ó. 1 mais 2, 3. Certo? X elevado a 1 vezes x elevado a 2 dá x elevado a 3. E por último, nesse exemplo, isso por enquanto nós estamos multiplicando monômios. Agora nós vamos multiplicar polinômio. Polinômio por um monômio. No caso aqui, positivo com positivo, vai dar positivo. 7 vezes 2, 14. Aqui eu tenho AB e aqui eu tenho ABC. AB ao quadrado C. Então, quando eu multiplico A vezes A, eu vou obter A ao quadrado. Quando eu multiplico B vezes B ao quadrado, eu vou obter B ao cubo, porque eu estou somando 1 com 2. E o C não tem com o que multiplicar, só repito ele aqui. Ó. Então, dá 14A ao quadrado, B ao cubo, C. Multiplicação de monômio por polinômio. Aí vai ser o seguinte, vamos determinar a medida da área desta região retangular ABCD de duas maneiras diferentes, usando a multiplicação de polinômios. Então, nós temos aqui essa figura dividida em duas regiões aqui, a região 1, né? E aqui a região 2. Ora, vamos fazer aqui a primeira maneira. A medida da área 1, nós temos, um lado é 3x e o outro lado é x. Portanto, vai ser o quê? 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Certo? 3x vezes x dá 3x ao quadrado. Porque eu tenho o expoente 1 aqui, ó, expoente 1, e eu tenho o expoente 1. Então, eu conservo a base x e somos o expoente. 1 mais 1, 2. Na região 2, nós temos um lado é 5x mais 1 e o outro lado é do mesmo tamanho aqui, ó, 3x. Ó. Pode botar até ele aqui também, ó, 3x. Aí o que que acontece? Eu vou fazer aqui esse 3x multiplicado, ó, a área a gente faz um lado vezes o outro. Então, multiplicado por 5x, 5x mais 1. 5x mais 1. Então, fica assim, ó, 3 vezes 5, 15. X vezes x, x ao quadrado.
3x vezes 1, 3x. Pronto, fica desse jeito. 15x ao quadrado mais 3x, certo? Agora, se eu for somar com a região da figura 1, é só eu acrescentar o 3x, ó. É só eu acrescentar aqui o 3x. Mais o 3x da outra figura. Aliás, 3x não, 3x ao quadrado, né? Mais 3x ao quadrado. Agora eu posso juntar, ó, 15x ao quadrado com 3x ao quadrado dá 18x ao quadrado. E aqui eu tenho o quê? Mais 3x. Mais 3x. Pronto, tá aqui, ó. Fica 18x ao quadrado mais 3x. Bem simples de compreender. A segunda maneira poderia fazer da seguinte forma, calculando diretamente a medida da área total da região retangular ABCD. Para calcular a área total, seria o seguinte, ó. O que é a área total? A área total, esse lado aqui é x mais 5x mais 1. E esse outro lado é 3x. Então, como é que ficaria isso? Ficaria da seguinte forma. Um lado aqui é 3x, ó. 3x multiplicado pelo outro lado, que é x mais 5x mais 1. Pronto. Esse 3x é esse lado aqui, multiplicado com esse outro lado aqui, que é x, ó, x mais 5x mais 1. Aí é só multiplicar. 3 vezes 1, 3. X vezes x, x ao quadrado. Então dá 3x ao quadrado. 3 vezes 5 dá 15. Sinalzinho de mais. 15. X vezes x, x ao quadrado. E 3x vezes 1, 3x. Pronto, fazendo logo direto. Aí juntando essa parte semelhante, que é 3x ao quadrado mais 15x ao quadrado, dá 18x ao quadrado. 18x ao quadrado mais 3x. Está feita aqui a segunda maneira, que é bastante simples também. Aí, o total aqui da área vai depender do valor do x. Né? Se o x for 2, aí você atribui um 2, troca ele por 2. Troca o x por 2. Se for um 3, mesmo jeito. Então, assim, na multiplicação de um monômio por um polinômio, devemos multiplicar o monômio por todos os termos do polinômio. Veja outro exemplo. Vamos ver aqui mais esse exemplo, aí eu já passo uma atividade para vocês fazerem. E a gente corrigir na quarta-feira. Então, esse monômio aqui, ele está multiplicando com esse polinômio aqui dentro. 2x vezes 4, o que eu faço? 2 vezes 4, 8. E aqui, x vezes x ao quadrado. Ó. Como a base é x e aqui a base é x, eu somo os expoentes. Ó. Conservo a base x e somo os expoentes. 1 mais 2, 3. Agora, 2 vezes 3 dá 6. Cuidado com o jogo de sinal. Mais vezes mais é mais. 2 vezes 3, 6. X vezes x, x ao quadrado. Conserva-se a base, soma os expoentes. 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10. Ó. 2x vezes 5 dá 10x. Cuidado, mais vezes menos é menos 10x. E aí eu não tenho termo semelhante. Eu não posso simplificar isso aqui não. Ó. Por quê? Tudo aqui é x, mas os expoentes são diferentes. Eu tenho expoente 3, expoente 2 e expoente 1. Então, não posso juntar porque os expoentes são diferentes. Aqui a variável é a mesma, é x, mas os expoentes são diferentes. Então, não posso juntar. Então, vamos lá. Vamos agora passar mais uma atividade. Mas só para a gente concluir logo essa parte aqui de multiplicação, de monômio por monômio, monômio por polinômio, tem ainda aqui polinômio por polinômio. Vamos concluir e aí a gente vê a atividade. Então, multiplicação de dois polinômios. Na multiplicação de dois polinômios, devemos multiplicar cada termo de um polinômio por todos os termos do outro e reduzir os termos semelhantes. Isso aqui não, a gente pensa que é difícil, mas é bem simples. Perceba esse primeiro aqui, ó. Nós temos um polinômio x
mais 3. Muito cuidado com o jogo de sinal. Cuidado com o sinal. Então é x mais 3. E está multiplicando com um polinômio x mais 5. X mais 5. Então, conforme o que está sendo orientado, você multiplica cada termo do polinômio com todos os termos do outro. Então, vamos lá. Multiplicando, começando com x. Ó. X, está tudo positivo. Se está tudo positivo, não se preocupe com o jogo de sinal. Então, x vezes x, eu vou ter aqui x ao quadrado. Pronto. Agora, mais, ó. Sinalzinho de mais. Mais. X vezes 5. Ó. X vezes 5. Cada termo desse polinômio você multiplica com todos os termos do outro. X vezes 5. 5x. Pronto. Já multipliquei o x com todos os termos. Agora vamos para o 3. 3 vezes x. 3x. 3x. Mais 3 vezes 5. 15. Mais 15. E por último você junta os termos semelhantes, né? Faz a soma. Semelhante aqui só tem 5x com 3x, que dá aqui 8x. Então fica x ao quadrado mais 8x mais 15. Aqui, ó, x ao quadrado mais 8x mais 15. Simples de entender. Vamos agora, vamos fazer aqui esse outro ponto, que aí já é um polinômio maior. Vamos lá. Esse outro pontinho aqui, nós temos um x mais 2 multiplicado por x ao quadrado, que já é um trinômio, um binômio multiplicado por um trinômio. X ao quadrado menos 3x, mais 4. Mas não tem problema, dá mais trabalho, mas segue o mesmo padrão. Multiplica cada termo do primeiro com todos os termos do segundo. Então, fazendo aqui, vamos lá, x vezes x ao quadrado, ao jogo de sinal, mais vezes mais, dá mais. Então, o expoente aqui é 1. Base é x, base x. Então, repete a base e soma os expoentes. Ó, 1 mais 2, 3. Dá x ao cubo. Agora, esse mesmo x, ó, x vezes 3x, aí vai ser, no caso aqui é 1, 1 vezes 3, 3, ó, mais vezes menos, menos 3. E o x vezes x dá x ao quadrado. X ao quadrado. Agora, x vezes 4, 4x, ó. X vezes 4, ó, sinal de mais aqui, mais vezes mais é mais. Então dá 4x. Agora vamos para o 2, ó. Já foi todos os termos multiplicados aqui com x, agora vamos para o 2. Vou dar aqui a cor para facilitar. 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6x, ó. 2 vezes 3, só que mais vezes menos é menos. Cuidado com o jogo de sinal. 2 vezes 3, 6x. 6x. E 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. Agora vamos juntar os termos semelhantes. Quantos termos tem x ao cubo? Só 1. Então, repito ele. X ao cubo, só 1. Quantos termos tem x ao quadrado? Tem 2. Então, menos 3x ao quadrado com mais 2x ao quadrado dá menos 1x ao quadrado. Quantos termos contém só o x? Tem 2 termos, ó. Esse com esse aqui. O 4x e o 6x. Só que o 6x aqui é negativo, então, pagando aqui o 4 positivo, fica devendo 2. Fica menos 6x. E o termo independente só tem o 8 mesmo, mais 8. Pronto. Está aí o polinômio. E, ó, x, 1x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 2x, mais 8. Aqui deu 6x. No caso aqui eu botei errado, né? Porque é para ser 2x aqui.
para pagar. (2x) e não 6x. Menos 2x. Menos 6x com mais 4x dá menos 2x. Agora tá certo. Beleza? Agora sim, vamos à atividade. Bom, pessoal, a atividade ela é muito grande. São muitas questões, muitos itens. Mas como o tempo é pouco, para quarta-feira você já está com isso aqui no ponto, eu passei aquelas duas questões de adição e mais essas duas. Não vou passar muita não, senão não dá tempo de fazer. Então a gente corrige na quarta-feira as duas questões anteriores, mais essas duas aqui, de multiplicação. E aí eu vou deixar, como já está se alongando demais a aula, eu vou deixar para quarta-feira, eu corrijo e mostro o resultado para vocês da avaliação de vocês e digo quais são os alunos que ainda estão pendentes nessa avaliação. Valeu? Então um abraço e até lá.